Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo pra gente conversar um pouco aí sobre a diferença dos canais de memória no Xeon, tá? Na plataforma X99. É, essa aqui especificamente para o V3, que a gente tem aí o V4 também, né? Mas os testes aqui foram feitos no V3. Bom, o que que são canais de memórias, né? Os canais de memórias, eles são a comunicação aí entre o processador e a memória, né? Então, eles, basicamente, aí, num computador comum, a gente tem dois canais de memória, né? Aí um i3, né? Um Ryzen, aí a gente vai ter dois canais de memória. E esses dois canais vão ser aí digamos assim, uma via, uma pista, né, uma rodovia de comunicação aí dos dados entre o processador e a memória, certo? Bom, no Xeon essa quantidade ela é diferente, tá? Uh, claro, pode existir aí um Xeon que não, né, mas grande parte dos Xeons são quatro canais de memória, né? Então na teoria aí a gente tem quatro pistas, né, de tráfego de dados e aí a gente sabe que quanto mais fluxo, mais desempenho, né? Mas vamos ver se na prática realmente é isso, né? A teoria a gente sabe que sim, certo? Bom, sobre os números de pentes, né? Aqui, por exemplo, eu estou com as caixinhas aqui das memórias que a gente usou aí para fazer o teste, né? A gente usou então quatro memórias de 4 GB para poder ativar o Quad Channel, tá? Não são todas as placas-mãe que suportam aí esses quatro canais, né? Então é importante pesquisar aí antes de comprar, né? Se pretende utilizar o Quad Channel, né? A plataforma X79 aí principalmente tem várias placas-mãe aí que dizem que vem com quatro pentes, mas não são, né, Quad Channel, certo? Bom, referente à quantidade, né? Quanto mais canais eu usar, melhor fica, né? Será que é isso? É, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso aí, certo? Bom, referente à leitura, né? Leitura, escrita, a gente sabe aí que ativando mais canais de memória, né, a gente tem ganhos aí fazendo benchmarks de memória, ganhos expressivos, né, ganhos altos, né, por usar mais canais de memória. Então, principalmente para quem vai aí trabalhar com produtividade, são, são ganhos muito interessantes. Né, para quem vai usar aí o Xeon como um servidor, que é a aplicação principal dele, né, muito interessante. E para jogos, né? Para jogos isso vai trazer diferença. Os jogos estão preparados, estão otimizados aí para trabalhar com isso. Então depois a gente vai ver um teste aí feito no CS:GO, que a gente testou aí com um pente, 2, 3 e 4, né, usando aí um canal, dois, três ou quatro canais de memória, certo? Bom, então vamos começar aqui dando uma olhada no benchmark das memórias, né, trabalhando com Dual Channel. Aqui a gente utilizou o AIDA para pegar esses dados, tá? Então, o que que a gente vê aqui? Ali algo próximo de 30 mil mega de leitura, né? 30 GB aí de leitura, 21 gigas de escrita, 26 gigas aí de cópia e a latência de 86,9 nanosegundos, certo? Então aqui mais abaixo aí a gente consegue ver que é um Xeon 2660 V3. Tá com overclock ele de 26%, né? Porque isso é o unlock do Turbo Boost, que a gente vai trazer vídeo aí no canal também. Se quiser aprender, ver um pouco mais sobre isso, recomendo aí que se inscreva no canal. Bom, Dual Channel, né, as memórias trabalhando em 2133, que é a velocidade máxima aí para esse processador, né, é o que a gente consegue, trabalhando em CL15, né, que é padrãozão aí, espetou, vai sair com CL15 e é isso aí, certo? Vamos dar uma olhada agora em Quad Channel, né? O que que a gente vê de diferença aqui?
um ganho bem alto, né? Bem alto mesmo, aí de leitura, escrita e cópia. Né? Por exemplo, aqui, ó, leitura, então a gente passou de 30 para 52 GB, né? Passamos de 21 GB de escrita para 43 GB. Então aqui a gente mais que dobrou a escrita aí das memórias, né? A cópia então de 26 para 48, mais que dobrou também. Não, desculpa, quase dobrou, né? E a latência a gente vê que diminuiu aí 1,3 nanosegundos, né? Não parece ser um ganho tão alto, né? Mas em jogos competitivos ali, que a gente vai precisar a menor latência ali de conexão, né? Uma maior velocidade para trafegar nessa pista, pode ser um ganho legal. Mas a gente vai ver isso depois também, certo? Bom, processador ali a gente vê que é o mesmo, Xeon 2660 com o lock, 2133 CL15. Mesma coisa que a gente tinha antes, certo? Bom, aqui eu trouxe mais para a gente ter uma ideia, né, que essa velocidade a gente não ganha só com acréscimo de canais, certo? Aqui a gente tem então o 2660 V3 em Dual Channel, como a gente tinha antes, e aqui a gente consegue ver que a gente teve um ganhozinho aí de leitura, teve um ganhozinho de escrita, teve um ganhozinho de cópia e principalmente de latência, né? Antes a gente tinha aí o Dual Channel trabalhando em CL15, agora a gente tem o Dual Channel trabalhando em CL12, né? Então a gente consegue ver mais abaixo ali os timings, né? Os quatro principais aí, 12, 12, 12, 20, né? Então fazendo esse afinamento aí dos timings de memória, a gente também consegue ter um ganhozinho. Né? Para quem aí tem um dual channel já e não quer passar para o quad channel, esse é um ajuste legal aí para não precisar gastar dinheiro, né? Bom, aqui então a gente chegou na parte final aí que eu queria mostrar para vocês, né? Que aqui é o desempenho prático. Aqui é mão na massa, vamos ver o que dá. Então aqui a gente tem teste com 2, 3 e 4 pentes de memória, tá? Obviamente que para um pente a gente usou um de 8 GB, não um de 4, né? Mas com a mesma latência, tudo igual, né? A mesma especificação. Então a gente usou uma de 8, duas de 8, 3 de 4 e 4 de 4, certo? Bom, vamos começar aqui falando então dos resultados, né? Então, no pior cenário, a gente tem aqui o Quad Channel, né? Na pior média de FPS aí. Esse teste, tá, pessoal, foi rodado no mapa de benchmark da Dust 2. Né? Se vocês quiserem saber um pouco mais, eu posso trazer um vídeo aí mostrando como é que faz para usar esse benchmark aí, como é que ele funciona, certo? Mas todos os testes foram feitos exatamente da mesma forma do início ao fim. Mesma bateria de testes, tá, pessoal? Mesmo é um benchmark fixo. Então ele sempre vai percorrer o mesmo caminho, mostrar as mesmas informações, exatamente igual, certo? Então isso aqui a gente consegue ter uma precisão mais alta. Bom, então pior cenário, a gente tem aí o Quad Channel, né, com 4 memórias, ficou ali na casa dos 428, né? Queria deixar um ponto aqui. Olha essa média de FPS por um Xeon, tá, pessoal? Então, é muita coisa. A gente sabe aí que CS é um jogo que usa CPU, né? Então, um Xeon aí de R$ 51 fazendo 433 de média no CSGO, né? Isso aí é desempenho de Ryzen, né, pessoal? De processador para jogos, né? Mas enfim, isso é assunto para outra hora. Então a gente tem 149 de 0,2% low, né? Então os 0,2 piores frames aí. 1% low a gente tem 249, né? E a média 428.
Passando então, ó, single channel, um pente só de memória, se comportou melhor do que o quad. Então a gente tem aí uh, ganho de 1.3 FPS, né, um ganho pequeno aí de média, né, a gente tem o 0.2% low, também um ganho muito pequeno. Aqui a gente consegue ver que 1% low do single channel ficou aí em torno de 5 FPS, digamos, né, à frente. Isso é interessante porque mostra aí que o jogo ficou mais estável, né? Mas enfim, passando ali para o triple channel, né, 3 canais de memória, a gente então perdeu um pouquinho aí de 0.2% low. A gente perdeu em relação ao single channel, perdeu um pouquinho aí de 1% low e ganhou um pouquinho na média, né? 0.4 FPS. Então, margem de erro, né? Muito pequeno. Mas enfim. E o campeão aí da comparação, né, ficou o Dual Channel. Então aí a gente teve o melhor cenário aí no CSGO. Né, a gente passou aí de 429 para 433 de média. Né, então a gente teve um ganhozinho aí. Teve um ganho aí de 2 FPS no 1% low. E o 0.2% low praticamente empatado. Né, então a gente consegue ver aí que o Quad Channel nem sempre vai ser a melhor opção. Né, então, por exemplo, claro, a gente tem ganhos, né, com o Quad Channel além dos jogos. Né? Então, por exemplo, aqui se a gente fizesse um ajuste de times de memória, né, a gente já conseguiria também melhorar um pouco mais nessas médias. Né? Então, eu acredito que seja válido, tá, pessoal, utilizar o Quad Channel. Porém, hoje em dia a gente consegue encontrar pares de memória, né, kits de memória com melhores preços, tá? Por exemplo, esse kit que eu utilizei é um kit aí que passa dos R$ 200, né? E com a promoção eu consegui ele por 186, né? Já tem kits de 3200 MHz, né, 2x8, que a gente encontra aí às vezes, por exemplo, esse final de semana passado aí, teve uma promoção que estava saindo a R$ 102, né? Então, não acredito que não compensa aí, né, passar do dual para o quad channel se o intuito for jogos, né? Produtividade a gente já pode ter ganhos maiores, né, melhores. Mas enfim, só queria deixar essa opinião aí, né, que se tem dual channel e quer partir para o quad, talvez não seja o mais indicado, né? Se conseguir um kit aí com preço bom, acredito que seja válido, né? Porque a tendência é que a gente tenha ganhos, né? Sim, com o Quad Channel, né? Talvez em jogos já não seja tão otimizado, mas enfim. E o que eu tinha para trazer hoje sobre o Quad Channel era isso, sobre os canais, né? Se gostou desse conteúdo aí, deixa um like, se eu conseguir te ajudar, tirar uma dúvida aí, convido a se inscrever no canal, deixar um gostei aí e acompanhar que nós vamos ter vários vídeos aí sobre Xeon, né, que vão estar saindo aí na sequência, certo? Eu vou ficando por aqui e até mais.